Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Pereira de Mello e essa é a nossa segunda aula a respeito de segurança em ambientes escolares. Nessa aula, nós iremos trabalhar um pouquinho a respeito de gestão de riscos, está bem? Então, quando nós pensamos, nessa determinada gestão de riscos, alguns fatores eles acabam sendo fundamentais. O primeiro ponto, que nós temos é essa necessidade de promover a segurança e o bem-estar nesses determinados ambientes. Então, para que a gente consiga entender, afinal de contas, essas necessidades que nós temos, nós precisamos realizar esse determinado mapeamento dos riscos e também as próprias ações para tentar minimizá-los, né? Então, para nós iremos envolver algumas determinadas etapas. E dentre essas determinadas etapas que nós temos, cabe enfatizar, primeiramente, o que é gestão de risco. Então, gestão de risco, ela é o processo de identificação, avaliação e priorização dos riscos, seguido pela aplicação de recursos coordenados para minimizar, monitorar e controlar a probabilidade ou impacto de eventos indesejados ou para maximizar a realização de oportunidades, né? Então, repare que até o próprio conceito de gestão de riscos, ele já trata em si das próprias etapas que devem ser seguidas, né? Então, nesse caso, principalmente, identificação, avaliação, priorização e as próprias aplicações de recursos, né? Ainda, pessoal, nós temos alguns riscos que são comuns nesses determinados ambientes escolares, né? Dentre eles, nós temos os acidentes, a própria violência que acontece, nesse determinado ambiente escolar. E essa violência ela pode se dar por diversos fatores, né? A própria questão do bullying, que acaba se tornando uma constante em diferentes escolas e que é um fator muito sensível de ser trabalhado. Então, daí a importância, mais uma vez, de uma equipe multidisciplinar, desse envolvimento com a comunidade, com o corpo docente, com o corpo pedagógico da própria instituição. Além disso, incêndios, desastres naturais, entre outros, né? Torna-se muito importante também que se realize a compreensão de riscos específicos nessa determinada escola que está sendo avaliada e também da própria comunidade, né? Então, alguns casos, como nós já mencionamos, tornam-se cruciais a identificação específica daqueles determinados riscos. Porque, por exemplo, alguns riscos são locais, né? Nós temos, por exemplo, determinadas escolas aqui na região do interior do Paraná, em que foi muito comum a questão de controle de pragas, né? Então, nós tivemos casos em que era muito comum encontrar escorpião nesses determinados ambientes escolares, principalmente aqueles ambientes, que era área comum para essas determinadas crianças. Ou seja, um ambiente específico que tem um determinado risco específico, né? Evidente que quando nós estamos tratando desses assuntos, a gente pensa de modo geral, mas também de modo muito singular, de acordo com aquela determinada realidade local. Então, por exemplo, pode acontecer também de uma escola ser próxima a uma determinada rodovia super movimentada. Esse é um fator de risco muito grande, para as crianças que estão se deslocando, para entrada, saída, fluxo de pais chegando, e que pode representar uma sensibilidade muito grande. Então, entender, realizar esse determinado mapeamento, ele torna-se fator indispensável, tá bem? Com relação, às etapas, então, nós temos a identificação, análise, avaliação, o tratamento e o monitoramento. E para isso, torna-se indispensável, o desenvolvimento desse pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico, pessoal, ele compreende analisar essa determinada estrutura, pensar em segurança como um todo, tá? Envolvendo diferentes perspectivas, diferentes disciplinas, para que assim a gente tenha um maior aprofundamento a respeito desse determinado problema, tá bem? Ainda, de acordo com inúmeras metodologias que nós temos,
né? Afinal de contas, nós temos vários. Isso vai depender muitas vezes do analista, da metodologia que ele vai utilizar. Mas nós temos, por exemplo, análise de cenários, que são fatores muito importantes, que podem ser desenvolvidos, inclusive, pela própria inteligência organizacional. As inspeções de segurança, né? Nós temos a necessidade desse envolvimento da comunidade realizando determinadas ações afirmativas, inclusive de controle, né? De fornecimento de informações. Então, como nós já mencionamos também, né, nós podemos encontrar situações em que a escola, por exemplo, tem condições físicas precárias, né? E se ela tem condições precárias, por vezes nós teremos uma necessidade de estabelecer protocolos específicos de atuação diante daquele determinado cenário. E esses protocolos, eles irão envolver, né, uma construção conjunta, embora nós já tenhamos discutido a respeito disso, né, e já falei para vocês também que existem milhares, né, milhares não diria, né, mas nós temos uma dezena, pelo menos, de metodologias para avaliar esses riscos. Eu trouxe para vocês aqui, né, uma que é muito conhecida, que é justamente a da própria matriz SWOT. Né? A matriz SWOT que justamente vem da identificação das forças, das fraquezas, das oportunidades e também dessas próprias ameaças, né? Então, quando a gente pensa, né, em forças, nós estamos tratando justamente de identificar os aspectos de segurança escolar que estão funcionando bem. Então, isso pode incluir procedimentos eficazes, por exemplo, de evacuação em caso de emergência, presença de pessoal, né, de segurança dentro daquele determinado ambiente, programa de prevenção ao bullying, tratamentos de primeiros socorros regulares para determinados funcionários, alunos. Isso pode envolver, inclusive, equipamentos, né, de proteção perimetral, por exemplo, a questão de utilização de muros altos, né, de cercas, de equipamento de identificação por meio de infravermelho, utilização de CFTV, enfim, tudo aquilo que está sendo bom, que é positivo para essa determinada segurança, então a gente pensa como uma determinada força, tá? Com relação às fraquezas, envolve justamente identificar essas áreas onde a segurança escolar poderia ser melhorada, né? Então, isso pode incluir a falta de câmera de segurança, a pouca iluminação, por exemplo, inclusive no estacionamento, né? Na entrada e saída dos alunos, a falta de procedimento claro para lidar com visitantes, né? Pessoas não autorizadas, a falta de programas para tratar problemas como bullying ou com a própria questão de violência. Então, essas determinadas fraquezas, gente, elas serão mapeadas, inclusive, né, pelo analista e também pelas pessoas que compõem aquele determinado ambiente escolar. Porque é aquilo que nós estamos falando, a visão do analista, ela pode, embora, né, o correto seria ter uma visão sistêmica, mas ela tem que envolver essas outras pessoas que podem identificar outros problemas, que para eles, inclusive, pode ser uma grande fraqueza, tá? Então, a identificação dessas fraquezas, ela vai envolver, inclusive, o grau de risco que isso pode representar. Vamos supor, olha, a área escolar ela é totalmente aberta, não existe nenhum tipo de proteção perimetral. Isso é uma preocupação bem grande. Então, esse fator ele deve ser levado em conta como de alta prioridade, né? Então, de acordo, inclusive, com esses pontos identificados e com o estabelecer de critérios, né? É importante que você tenha critérios objetivos para definir o que é prioridade e o que não é prioridade. Nós podemos, inclusive, entender alguns pontos como oportunidades. Então, considerar maneiras de melhorar a segurança escolar com base justamente nas suas forças e fraquezas. E isso pode incluir a implementação de novas tecnologias, por exemplo, de segurança, a realização de treinamentos de segurança adicionais, criação de programas, né, para abordar esses problemas de violência, uma melhor interação com a comunidade, a melhoria de comunicação, né, entre essas determinadas pessoas, a própria coordenação com autoridades locais de segurança. Isso envolve uma maior aproximação, inclusive, né, se for o caso, com esses batalhões de patrulha escolar, ou se for o caso, né, com esses próprios policiais que já estão atuando, com esses seguranças que estão atuando nesse determinado ambiente. E
Ainda, né, nós temos que identificar justamente essas determinadas ameaças, essas potenciais ameaças à segurança. Então, isso pode envolver, né, o estabelecimento de locais de risco, então, como entradas e saídas, áreas de pouca visibilidade, áreas de pouca fiscalização, pode envolver a situação de desastres, né, o próprio risco da comunidade em si. Então, pode ser que a escola esteja situada em um ambiente de conflito. Então, tudo isso deve ser muito bem pensado e avaliado nesse processo de identificação de ameaças também. Ainda, né, com relação ao tratamento desses riscos. Então, é importante justamente o desenvolvimento de estratégias, né, para tentar minimizar esses riscos identificados e realizar medidas de preferência preventivas, né, a fim de que se tenha uma melhoria nos processos e assim uma maior eficiência e eficácia na segurança escolar. Então, como nós já estamos discutindo, podemos tratar alguns riscos, como por exemplo a instalação de sistemas de vigilância. A instalação de sistemas de CFTV, gente, ele é um fator bem importante e que pode trazer grandes resultados, né, para esse determinado ambiente. Além disso, como por exemplo, programas anti-bullying, atualização dos planos de emergência, uma fiscalização, um controle constante, inclusive, desses riscos, porque quando nós estamos pensando, inclusive, essa determinada avaliação, repare que isso é extremamente mutável, tá, gente? Isso daqui não é algo que você cria um determinado plano de segurança e que isso está resolvido, que você não vai precisar mais mexer com ele. Pelo contrário, ele necessita de uma constante atualização. E essa constante atualização vai depender justamente dos cenários que estão sendo criados. Então, há situações, por exemplo, que envolvem cenários emergentes. Né? Cenários emergentes são aqueles que não conseguiram ser previstos. E aí a importância, inclusive, do processo de análise envolver estudos de cenários prospectivos. Então, de acordo com, né, essas determinadas características, essas determinadas informações, nós estamos percebendo que estamos indo para um cenário X. Se acontecer isso, estamos indo para um cenário Y. Então, como eu disse para vocês, isso é algo adaptável e que necessita de uma constante atualização, tá bem? Ainda, carecemos, né, desse envolvimento da comunidade escolar. Então, já é mais do que claro que a comunidade ela deve estar participando justamente, né, ativamente desse determinado ambiente, para que assim pais, professores, funcionários, né, a comunidade de forma geral possam ajudar na resolução desses determinados problemas e pensar em conjunto nessas determinadas soluções, né? Inclusive, isso envolve a própria conscientização em uma cultura, né, de segurança. Essa determinada cultura de segurança, ela não pode ser somente da escola, somente o professor repassando para o aluno. Não, isso deve envolver todos e demonstrar justamente a importância e ser enfatizado pela própria família. A família ter consciência. Então é muito comum, muitas vezes, quando você estabelece determinados protocolos de segurança, por exemplo, a questão de delimitação de área, né? Então, olha, pais, a partir de agora, vocês não poderão ingressar para dentro da escola para buscar as crianças, vocês terão que esperar ali na frente. Isso gera um impacto tremendo, né? Não, mas por que eu não posso entrar? Porque eu sou pai de aluno. Tudo bem, pai, nós entendemos, né, a sua necessidade, a sua demanda, mas repare que isso é para a própria segurança do seu filho. Porque, assim como o senhor, existem vários outros pais, mães que estão querendo entrar também na escola. E que isso pode representar maior sensibilidade. Inclusive, né, gente, em determinados fluxos de horário, isso carece de um controle ainda mais presente. Então, por exemplo, a questão de controles de acesso a banheiros, né, no horário de entrada, de saída, pessoas externas que às vezes podem querer solicitar, né, a utilização, isso pode representar um risco. Então, talvez, inclusive, delimitar determinadas áreas, espaços, banheiros, se for o caso, para determinadas pessoas,
em áreas que estejam, né, distantes desse determinado espaço onde esses estudantes estão. Por quê? Porque isso vai gerar uma maior tranquilidade. Olha, ele vai ter um ambiente específico, um ambiente mais distante, em uma área mais segura. Então, eu consigo ter esse determinado controle. E enfatizo mais uma vez para vocês dessa importância de que a própria comunidade tenha consciência de que aquelas determinadas ações são para beneficiar, para promover uma maior segurança para aqueles determinados alunos, tá? Então, além disso, né, há uma necessidade desse monitoramento contínuo, né? Isso envolve justamente um monitoramento, né? Que esses monitoramentos desses riscos, gente, eles envolvam medidas eficazes de controle, tá? Inclusive por meio do acompanhamento constante de lançamento de novas tecnologias, né? Materiais ainda mais que possam trazer uma maior inovação para esse determinado ambiente. Hoje, inclusive, né, com o desenvolvimento tecnológico, nós temos uma qualidade de equipamentos que é sensacional, tá? Ainda, né, estabelecer relatórios de incidentes, então ter isso como um fator, né, um elemento de informação primordial, para que assim a gente consiga acompanhar esses determinados eventos, entender o que aconteceu, qual a solução foi dada, realizar essa análise desses indicadores, inclusive, para que assim a gente consiga ter uma atualização, né, desses determinados processos, uma maior eficiência nesses determinados processos, e é que assim se realize uma prática de segurança muito mais constante, tá bem? O que é importante deixar claro para vocês, pessoal, é que quando nós estamos falando em gestão de riscos, isso muitas vezes acaba envolvendo, né, mexer com determinados confortos. E isso faz com que muitas vezes essas determinadas pessoas, né, que estão tendo que se adaptar, elas possam não compreender muito bem. Então, antes, muitas vezes, de se implementar essas determinadas medidas, é importante que se crie um processo de conscientização. Então, reuniões periódicas com essa determinada comunidade, explicando esses determinados fatores, explicando que haverá mudanças nos protocolos, que esses protocolos eles visam justamente garantir uma maior eficiência e assim sucessivamente, tá bem? Bom, pessoal, eu espero que com essa aula vocês tenham conseguido pensar um pouco mais a respeito desse determinado problema e pensado como utilizar essas determinadas ferramentas existentes para gerenciar esses riscos e assim, né, tornar um ambiente muito mais seguro, tá bem? Agradeço a cada um de vocês, um forte abraço e até breve. Tchau.